Nunca imaginei que uma conversa com meu próprio filho pudesse me ferir tão profundamente. Felipe estava no quarto, experimentando o terno novo que compramos para o grande dia. Alto, porte elegante, cabelos castanho escuros que herdou do pai. Amanhã ele se casaria, e eu ainda não conseguia acreditar que o tempo havia passado tão rápido. Enquanto ele se olhava no espelho, não escondia o orgulho. Ajustou a gravata, virou-se para mim e comentou que o corte estava perfeito, que a cor transmitia sofisticação. Sorri e disse que estava feliz por ter acertado na escolha. Ele riu, mas ao invés de retribuir meu carinho, soltou uma frase que me deixou gelada. Perguntou se eu estava mesmo pensando em ir ao casamento? Achei que era uma brincadeira. Como poderia uma mãe não estar presente no dia mais importante da vida do filho? Mas Felipe estava sério. Disse que já tínhamos combinado que eu não iria. Tentou justificar dizendo que os pais de Vitória, a noiva, eram parte da elite de Brasília e que eu me sentiria deslocada. Ele disse que não queria me ver constrangida. No entanto, a cada frase, percebia que não era sobre mim me sentir desconfortável. Era sobre ele se sentir envergonhado de mim. Falou que as mulheres que estariam lá vestiriam roupas de grife, joias caras e que eu pareceria uma parente pobre. Tentou falar de forma suave, mas logo perdeu a paciência e foi direto. Tinha vergonha de que sua mãe fosse uma simples faxineira. Senti como se meu coração fosse esmagado. Foram anos vivendo para ele, cuidando, protegendo, fazendo o impossível para garantir que nada lhe faltasse. Eu estava prestes a responder, mas ele já pegava o porta-terno e o mochilão. Na porta, repetiu que não fosse a cerimônia, porque ninguém lá ficaria feliz em me ver. Fiquei sozinha no silêncio do apartamento. Lá fora a noite caía, mas dentro de mim a escuridão já havia se instalado. Permaneci sentada no sofá, imóvel, como se minha vida tivesse parado naquele instante. As lágrimas vieram só mais tarde, quando abri a gaveta do armário e tirei o velho álbum de fotos. Folhear aquelas páginas foi como reviver minha história. As primeiras imagens mostravam uma menina de 2 anos e meio com um vestido gasto e colorido, ao lado de uma mulher magra de olhar perdido e sorriso sem sentido. Minha mãe. Uma figura instável, alcoolista, que logo perdeu a guarda e desapareceu da minha vida. Depois vieram as fotos do abrigo onde cresci, um lugar que deveria proteger, mas que mais parecia um castigo. As cuidadoras gritavam, havia falta de comida porque os funcionários roubavam mantimentos e as crianças mais velhas impunham medo nas menores. Havia também registros da minha juventude, quando comecei a trabalhar como garçonete numa lanchonete simples na beira da estrada. A lanchonete beira da estrada. O uniforme era barato, mas eu sorria nas fotos. Aprendi cedo a me virar. Comprava roupas em brechós e as transformava com agulha e linha, criando peças únicas que me faziam sentir bonita. Mas a foto que mais mexeu comigo naquela noite foi de um dia ensolarado num campo aberto perto de Florianópolis. Eu, com um enorme arco de flores na cabeça, sorria ao lado de um rapaz de olhos claros e sorriso fácil. Marcelo. Ele foi o grande amor da minha vida e também a minha maior ferida. Lembrei do dia em que nos conhecemos. Eu estava servindo mesas quando, distraída, derrubei um copo de suco de goiabada na camisa dele, uma peça cara que eu jamais teria dinheiro para pagar. Ele não se irritou. Pelo contrário, sorriu e disse que tinha uma camiseta limpa no carro, pedindo apenas que eu pegasse sua mochila. Aquele gesto tão simples mudou tudo. Conversamos rapidamente e percebi como era diferente dos homens que eu conhecia. Educado, seguro de si, mas sem arrogância. Naquele dia, algo em mim despertou. Não sabia ainda, mas estava dando o primeiro passo para uma história que mudaria toda a minha vida. Nos dias que se seguiram, Marcelo começou a aparecer na lanchonete com frequência. Às vezes sozinho, outras vezes com colegas da universidade. Eu notava como ele sempre escolhia a minha área para se sentar, mesmo quando havia mesas livres mais afastadas. Aos poucos, fomos trocando sorrisos, depois pequenas conversas, até que um dia ele me convidou para tomar um café fora dali. No início, fiquei receosa. Não era apenas a diferença de mundos entre nós. Eu sabia que ele vinha de uma família influente em Brasília, filho de um político conhecido e que tinha uma vida que eu só via em revistas. Mas a forma como ele falava comigo me deixava à vontade. Não havia arrogância, apenas curiosidade genuína sobre quem eu era e sobre minha história. Nosso primeiro encontro foi simples.
Uma padaria à beira-mar, em Florianópolis, com cheiro de pão fresco e som das ondas ao fundo. Conversamos por horas. Falamos sobre livros, música, sobre a vida em cidades diferentes. Eu contei como aprendi a costurar para transformar roupas usadas em peças novas. E ele riu, dizendo que eu tinha mais talento do que muitos estilistas famosos. As semanas seguintes se tornaram um turbilhão de encontros. Às vezes ele me buscava após o trabalho e íamos caminhar pela orla, sentindo a brisa salgada no rosto. Outras vezes me levava para conhecer lugares que eu jamais imaginaria visitar. Restaurantes, feiras de arte, pequenos shows de música ao vivo. Ele parecia querer me mostrar um pedaço do seu mundo, mas também se encantava pelo meu, com sua simplicidade. Quando chegou o mês de julho, Marcelo me convidou para viajar. Eu não tinha passaporte, então fomos para o litoral catarinense. Foram 10 dias que guardo como um tesouro. Acordávamos com o som das gaivotas, passávamos tardes inteiras na praia, ríamos de coisas bobas, comíamos peixe frito em barracas simples. Ele me apresentou aos amigos da faculdade e eu me senti, pela primeira vez, parte de um grupo que me aceitava sem reservas. Mas, como todo verão perfeito, o nosso também começou a dar sinais de que não duraria para sempre. Uma tarde, durante um churrasco com os amigos dele, percebi um olhar atravessado vindo de uma moça que se apresentou como prima de Marcelo. Ela me cumprimentou de forma educada, mas distante, e passou o resto da festa me observando, como se avaliasse cada gesto meu. Naquela noite, Marcelo me deixou em casa e eu tentei afastar qualquer pensamento ruim. Mas 2 dias depois, a tal prima apareceu na lanchonete. Entrou de salto alto, roupas de grife e pediu um milkshake. Quando servi, ela me olhou de cima a baixo e, sem dizer uma palavra, virou o copo em minha direção. O líquido gelado escorreu pelo meu uniforme e ela apenas sorriu antes de sair, deixando algumas notas sobre a mesa. Fiquei paralisada, com o coração batendo descompassado. Não precisava de explicações. Era um aviso. E não demorou para que outros sinais surgissem. Pessoas que eu nunca tinha visto passaram a rondar a minha rua, perguntando sobre mim aos vizinhos. Comentários maldosos começaram a surgir como que por acaso. Mesmo assim, eu não contei nada a Marcelo. Ele estava no meio de um processo importante para conseguir uma vaga em um programa de intercâmbio na Inglaterra, e eu não queria atrapalhar os planos dele. Eu acreditava que conseguiríamos enfrentar qualquer obstáculo juntos, mas no fundo, algo me dizia que a batalha estava apenas começando. As semanas seguintes foram como andar sobre um campo minado. Marcelo continuava sorrindo para mim, fazendo planos, falando sobre a viagem que faria se fosse aprovado no intercâmbio. Mas nos bastidores eu sentia que algo estava se formando contra mim. Uma noite, recebi uma ligação que mudou tudo. Atendi achando que fosse Marcelo, mas uma voz grave e autoritária respondeu. Aqui é Álvaro Figueiredo, pai do Marcelo. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ele não perdeu tempo com formalidades. Disse que eu precisava terminar com seu filho antes da viagem. Que inventasse uma desculpa, dissesse que tinha outro homem, qualquer coisa, contanto que saísse da vida dele. E antes que eu pudesse responder, acrescentou, com uma frieza que gelou minha espinha. Se ignorar o que estou dizendo, vai se arrepender amargamente. A ligação terminou e eu fiquei com o telefone na mão, sentindo um nó no estômago. Pensei em contar a Marcelo, mas a imagem dele empolgado com a possibilidade de estudar fora me impediu. Eu não queria ser a razão de um rompimento com a família, muito menos de um escândalo que pudesse prejudicar seu futuro. Quando Marcelo foi aprovado e viajou para Londres, os acontecimentos começaram a se precipitar. Pessoas estranhas passaram a frequentar a lanchonete. Comentários sobre mim começaram a circular. Histórias inventadas, insinuações cruéis. E então veio o golpe. Numa tarde aparentemente comum, meu chefe, seu Paulo, entrou na cozinha com a expressão fechada.
Disse que havia descoberto uma grande falta no caixa e que eu era a principal suspeita. Fiquei sem ar. Nunca, em todos os meus anos trabalhando ali, havia mexido em um centavo que não fosse meu. Mas, por mais que tentasse argumentar, ele já tinha tomado sua decisão. No dia seguinte, a polícia bateu na minha porta. Fui levada como criminosa diante dos vizinhos, com olhares de choque e murmúrios pelas costas. Não tive dinheiro para contratar um advogado particular e me deram um defensor público que mal me olhava nos olhos. No tribunal, senti que tudo já estava decidido antes mesmo de eu entrar. Esperei, todos os dias, que Marcela aparecesse, que me ouvisse, que me defendesse. Mas uma amiga em comum me contou com pesar que ele tinha decidido prolongar a estadia no exterior e que, segundo os boatos, já estava se envolvendo com outra pessoa. Quando a sentença saiu, 3 anos de prisão, não chorei. Eu estava entorpecida demais para lágrimas. Só mais tarde, já no presídio feminino, descobri que estava grávida. Aquele lugar era um mundo à parte, feito para quebrar qualquer resquício de dignidade. Mulheres sobreviviam como podiam, e eu me agarrava à ideia de que precisava resistir por aquele filho que crescia dentro de mim. Não me permitia pensar em Marcelo ou em tudo que tinha perdido. Meu único objetivo era sair dali viva para cuidar da criança. Saí do presídio feminino antes do prazo, em liberdade condicional, depois de 1 ano e meio cumprido. A sensação de atravessar o portão foi estranha, como se o mundo tivesse continuado girando sem mim e eu precisasse reaprender a caminhar nele. O que mais me confortava era poder segurar meu filho nos braços. Felipe tinha apenas alguns meses, mas já me olhava com aqueles olhos atentos e curiosos, tão parecidos com os do pai. A primeira noite fora das grades foi silenciosa, mas não havia paz. Apenas um vazio pesado e uma consciência dolorosa de que nada seria fácil dali em diante. Não havia família para me receber. As poucas amizades que tinha antes se desfizeram durante minha ausência. A marca de ter passado pela prisão grudava na minha pele como uma tatuagem invisível. Quando tentava procurar emprego, as portas se fechavam assim que viam meus documentos. Foi graças ao seu Joaquim, vizinho antigo, que consegui um pouco de estabilidade. Ele conhecia um ex-aluno que tinha uma pequena empresa e precisava de alguém para serviços de limpeza. Com o Felipe na creche pública, eu pude aceitar. Minha rotina se tornou uma maratona. De manhã, limpava restaurantes, à tarde, passava de escritório em escritório, esfregando pisos e vidraças, à noite, lavava carros e, de madrugada, costurava jogos de cama para vender no bairro. Não havia folga nem descanso. As mãos viviam com cortes e calos, as costas doíam, mas eu suportava. Cada vez que pensava em desistir, lembrava do rostinho do meu filho, do riso sem dentes, das pequenas mãos tentando segurar as minhas. Aprendi a viver com pouco. Não havia espaço para vaidade. Qualquer dinheiro extra ia para comida, fraldas e remédios, mas mesmo com todo o cansaço, eu fazia questão de, no dia do aniversário de Felipe, comprar um brinquedo novo. Não importava se isso significasse trabalhar mais uma semana inteira sem dormir direito. Do passado, não falava. Marcelo e tudo o que aconteceu com ele eram como um capítulo de um livro que eu mantinha trancado. Não havia sentido em reabrir feridas, ou pelo menos era o que eu acreditava. Anos se passaram assim. Felipe cresceu saudável, inteligente, mas também acostumado a receber tudo o que pedia, porque eu nunca soube lhe dizer não. Talvez, sem perceber, eu estivesse tentando compensar a ausência de um pai, a dureza da vida, as marcas invisíveis que carregávamos. O mundo pode até perdoar, mas nunca esquece. E mesmo depois de tanto tempo, eu ainda sentia em alguns olhares e cochichos que, para muitos, eu continuava sendo a mulher que esteve na prisão. Eu só não imaginava que, um dia, esse estigma voltaria para me ferir através da pessoa que eu mais amava. O tempo passou mais rápido do que eu poderia imaginar. Entre um turno e outro de trabalho,
Vi Felipe crescer, terminar o colégio, entrar na universidade. Sempre tentei estar presente nas datas importantes, mesmo que para isso precisasse trocar o turno, perder horas de sono ou atravessar a cidade de ônibus lotado. Felipe era inteligente, articulado, tinha um charme natural que atraía as pessoas. Mas, com o tempo, percebi algo que me incomodava profundamente. Ele nunca falava sobre mim com os amigos ou colegas. Se perguntavam sobre sua família, ele respondia de forma vaga, desviando o assunto. Eu fingia não perceber, mas cada silêncio dele era como um arranhão no coração. Quando começou a namorar Vitória, uma moça elegante e filha de empresários conhecidos de Brasília, Felipe parecia viver em outro mundo. Passou a frequentar festas, eventos, viagens luxuosas. Eu me orgulhava de vê-lo feliz, mas também sentia que a distância entre nós aumentava. As visitas dele à minha casa se tornaram raras, e quando vinha, sempre parecia com pressa. Eu notava como ele evitava que Vitória passasse muito tempo no meu bairro, como se tivesse medo de que ela conhecesse de verdade a vida simples que eu levava. O anúncio do casamento chegou por mensagem. Ele me enviou uma foto deles dois sorrindo com as palavras: "Vamos nos casar". Eu respondi com todo o entusiasmo que consegui colocar em letras digitadas, dizendo que já estava ansiosa pelo grande dia. Mas, algumas semanas antes da cerimônia, aconteceu a conversa que ainda ecoa dentro de mim. Felipe estava em casa, experimentando o terno novo. Eu, emocionada, disse que certamente choraria de alegria ao vê-lo no altar. Ele parou, me olhou no espelho e disse, quase como se fosse uma ordem: "Mãe, você não vai ao casamento." Achei que tinha ouvido errado. Perguntei o motivo, e ele, sem rodeios, falou que os pais de Vitória eram de outro nível social, que haveria apenas gente importante e que eu me sentiria deslocada. Tentou disfarçar, dizendo que queria me proteger de constrangimento, mas logo se traiu ao dizer que teria vergonha de me apresentar como sua mãe, uma simples faxineira. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Ele continuou, dizendo que eu poderia nos visitar no dia seguinte, tomar um café, entregar o presente, mas que, por favor, não aparecesse no cartório nem na festa. Quando saiu, levando o terno e a mochila, fiquei sentada no sofá, paralisada. Lá fora o sol se punha e dentro de mim a luz parecia ter se apagado. Eu sabia que de certa forma tinha criado esse distanciamento, sempre tentando lhe dar tudo, nunca falando das minhas dificuldades, nunca mostrando a ele o peso da minha luta. Mas ouvir de seu próprio filho que ele tem vergonha de você é um golpe que nenhuma mãe está preparada para receber. Passei a noite inteira sentada no sofá, olhando para o vazio. As palavras de Felipe ecoavam na minha cabeça como um disco riscado. A cada repetição, a dor se misturava com uma sensação de incredulidade. Eu tinha passado 25 anos vivendo para ele, e agora ele me pedia para fingir que não existo no dia mais importante da sua vida. Quando amanheceu, levantei-me como se algo dentro de mim tivesse mudado. Fui até a cômoda e peguei a pequena caixa de madeira onde guardava minhas economias. Juntei tudo, o dinheiro que tinha em espécie e o que havia na conta do banco. Não era muito, mas suficiente para o que eu tinha em mente. Naquele mesmo dia, marquei horário no salão de beleza do bairro. Pedi que fizessem um penteado que valorizasse meu rosto, maquiagem discreta, mas elegante, e cuidei para que minhas unhas ficassem perfeitas. Depois, fui até uma loja de vestidos de festa e, pela primeira vez em muitos anos, comprei algo novo, sem pensar no preço. Um vestido azul profundo, que realçava meus olhos e caía sobre o meu corpo como se tivesse sido feito para mim. No dia do casamento, acordei cedo. Olhei-me no espelho antes de sair de casa e, por um instante, quase não me reconheci. A mulher refletida ali não era apenas uma mãe dedicada ou uma faxineira cansada. Era alguém que ainda tinha dignidade, presença e força. Cheguei ao cartório poucos minutos antes da cerimônia começar. O burburinho dos convidados enchia o ar
e percebi alguns olhares surpresos se voltando para mim. Cumprimentei algumas pessoas com um sorriso calmo e sentei-me discretamente. Quando a música começou e vi Felipe entrando, meu coração disparou. Ele estava lindo, com um ar sério e um brilho nervoso nos olhos. Ao me notar, hesitou por um segundo, mas logo disfarçou e continuou andando. Assisti à cerimônia com lágrimas contidas. Cada palavra, cada gesto, me lembrava de que, apesar de tudo, eu ainda era parte da história dele. No final, enquanto os convidados se aproximavam para cumprimentar os noivos, Felipe veio até mim. O sorriso que ele mostrava para os outros sumiu no instante em que chegou perto e ele sussurrou, irritado, que esperava que eu não fosse ao restaurante. Olhei nos olhos dele e respondi com serenidade que já tinha visto o que queria ver. Mas, antes que pudesse me afastar, Vitória apareceu radiante, me elogiando e me convidando para seguir com os pais dela até a festa. Recusei com um sorriso e por dentro senti uma estranha mistura de tristeza e orgulho. Eu tinha conseguido o que queria, estar presente. Mal sabia eu que aquele dia ainda guardava uma surpresa que mudaria o rumo de tudo. Eu já me preparava para sair discretamente quando uma voz masculina, firme, carregada de surpresa, ecoou atrás de mim. Marina? O som do meu nome, pronunciado daquela forma, congelou meus passos. Virei-me devagar e lá estava ele, Marcelo. Os anos tinham deixado marcas em seu rosto, mas os olhos, aqueles olhos cinzentos que eu tantas vezes sonhara reencontrar, permaneciam os mesmos. Ele estava impecável em um terno sob medida. Mas era a expressão dele que me prendia, uma mistura de incredulidade, emoção e algo que parecia ser saudade. Não pode ser, ele murmurou aproximando-se, depois de tanto tempo. Por um instante, esqueci onde estávamos. Tudo ao redor, o som das conversas, o burburinho dos convidados, o tilintar dos copos, desapareceu. Eu só via Marcelo, parado a poucos passos, como se o tempo tivesse voltado para aquele dia em que nos despedimos sem entender que seria para sempre. "O que você está fazendo aqui?" perguntei com a voz mais baixa do que pretendia. "O pai da noiva é meu parceiro de negócios, e você é a mãe do noivo?" Assenti, sentindo um aperto estranho no peito. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando controlar algo dentro de si. "Marina, eu passei anos acreditando numa história que agora percebo talvez não fosse verdade. Meu pai disse que você me deixou, que foi embora com outro homem. Ele parou, passando a mão pelos cabelos, nervoso. Eu tentei confirmar. Fui até a lanchonete, mas ninguém me deu respostas claras. Tudo indicava que você tinha desaparecido." Eu apenas o olhava, incapaz de interrompê-lo. Eu me senti traído, humilhado, e, para não me afundar, me afastei de tudo que me lembrava você. Casei, me divorciei, mas nunca te esqueci. As palavras dele caíam sobre mim como uma mistura de bálsamo e faca. Parte de mim queria acreditar, outra parte sentia raiva, por ele não ter me procurado de verdade, por ter confiado em mentiras. Felipe, do outro lado do salão, nos observava sem disfarçar um incômodo. Vi seu olhar alternar entre mim e Marcelo, como se tentasse decifrar aquela cena. Marcelo deu um passo à frente e estendeu a mão, num gesto hesitante. "Podemos conversar? Só nós dois?" Havia tanta coisa para dizer, tanto que ficou preso no passado, que eu sabia que uma única conversa não resolveria. Mas naquele instante percebi que talvez fosse a última chance de resgatar a verdade. "Podemos", respondi, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos tremessem. Enquanto caminhávamos para um canto mais afastado, senti todos os olhares sobre nós. E no fundo, sabia que aquela conversa não mudaria apenas o presente. Ela teria o poder de reescrever toda a nossa história. Nos sentamos em uma pequena mesa perto de uma das janelas do salão. A música e o burburinho pareciam mais distantes ali,
mas o peso do momento estava inteiro sobre nós. Marcelo começou, a voz baixa, como se temesse que as paredes pudessem ouvir. Eu preciso saber, o que aconteceu de verdade, Marina? Por que você sumiu assim? Engoli em seco. Por tantos anos, eu havia guardado tudo dentro de mim, protegendo Felipe, tentando enterrar o passado. Mas, olhando para aqueles olhos que um dia me prometeram um mundo, percebi que não havia mais por que esconder. Contei tudo, desde as ligações anônimas, a visita ameaçadora do pai dele, a perseguição silenciosa, até a acusação falsa e a prisão. Falei sobre como descobri a gravidez atrás das grades, sobre o medo de perder meu filho, sobre as noites em claro tentando imaginar como seria criar uma criança sozinha. Marcelo me ouviu em silêncio, mas seus punhos se fechavam cada vez mais. Meu Deus! Ele murmurou com os olhos marejados. Eles destruíram a nossa vida e eu deixei... Houve um momento em que pensei que ele fosse levantar e ir embora, mas, em vez disso, ele segurou minha mão. Eu sinto muito, por tudo. Antes que eu pudesse responder, uma sombra caiu sobre nós. Era Felipe. Ele olhava para nós com expressão confusa, misturada com algo que eu nunca tinha visto nele antes: vulnerabilidade. Esse homem, ele é... Seu pai, Felipe, respondi, a voz firme. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Vi nos olhos dele uma avalanche de perguntas, lembranças e talvez arrependimento. Ele puxou uma cadeira e se sentou, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. A conversa que veio depois foi longa, cheia de pausas e suspiros. Marcelo falou das mentiras que acreditou. Eu contei das lutas que enfrentei. E Felipe ouviu, de verdade, pela primeira vez na vida. Quando a festa já estava terminando, saímos juntos do salão. Do lado de fora, o ar fresco da noite parecia mais leve. Felipe se aproximou de mim e, com um abraço tímido, sussurrou: "Mãe, me perdoa." Senti que algo dentro de mim, que esteve quebrado por tantos anos, começava a se recompor. Enquanto caminhávamos até o carro de Marcelo, pensei que não havia garantias de que tudo seria fácil dali em diante. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo que não se compra: a sensação de que, apesar das cicatrizes, ainda era possível recomeçar.